É uma grande alegria estar aqui. E é também um ato de fé e compromisso. Eu acho que a gente precisa de espaços e de momentos como esses para reafirmar em quem acreditamos e por que lutamos. Né? Então, eu penso que aquilo que dizíamos ontem, e que o Frei Flávio me chamava a atenção, não é? Que uma das razões de estarmos aqui é ouvir e contar, né? Esse contar que é compartilhar, em tempos tão sombrios como estamos vivendo nos últimos anos, digamos assim, em todas as esferas da nossa vida social, comunitária e profissional, nós precisamos de momentos assim, sabe? Para reafirmar em quem acreditamos, por que lutamos e qual é o sentido da nossa existência, da nossa vida. Porque é a dimensão do sentido, não é que nos move. No momento que a gente perde isso, a vida passa a ser um peso, passa a ser algo difícil de suportar. Não é? Então nós precisamos dessa leveza para prosseguir. E aí, pegando um pouco o gancho no que o Robson, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou trazer aqui depois desse cabra trazer tanta coisa interessante. Mas pegando um gancho no que ele fala, enquanto ele falava, eu ficava pensando de trazer uma reflexão para todos nós, e eu acho que quem fala é a primeira que faz ecoar dentro de si o que diz, porque também é fruto de um desejo, né? De um desejo, mas ao mesmo tempo de um movimento para. Eu pensava trazer o eixo vocação, missão, a partir desses 3 elementos que a gente está propondo discutir aqui: religião, ética e política, o chão, não é? A base de sustentação para prosseguir nessa busca, ela se dá, no meu entendimento, a partir da nossa identidade, da nossa vocação e da missão. Cada um a partir do lugar que ocupa no mundo. Diferentes, mas importantes, porque todos nós somos convocados, né? Chamados a construir uma sociedade melhor. Claro que a nossa referência é o reinado de Deus, né? A escatologia, né? Numa dimensão escatológica, mas até lá nós temos uma travessia. E como é que a gente vai fazer esse caminho? Como é que faremos isso? E aí eu pensava, né, nessa binômio vocação e missão, pensar qual é o sentido da nossa vivência e da nossa expressão religiosa, a partir da manifestação de fé diferente, que a gente já pôde perceber ontem, e dessa diversidade que somos, enquanto indivíduos, enquanto coletivos, mas também enquanto expressão de fé e de vivência, não é? Disso que nos move. Porque a gente sabe que a dimensão religiosa é a forma que nós encontramos para expressar e vivenciar o anúncio e a denúncia. O que nós anunciamos? E o que nós denunciamos nessa travessia, cujo horizonte é uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais solidária, uma sociedade em que fé e política
política possam dialogar e fortalecer-se reciprocamente, né? Então, essa é uma questão que a gente traz aqui, né? Qual é o anúncio? Quem anunciamos? O que anunciamos? Né? E, nessa perspectiva, também a denúncia. E por que vivenciamos isso? Onde estamos? Eu, quando eu era mais jovem, que já não sou tanto, né? Tinha uma frase que eu não sei de quem, dos grupos de jovens, que é de onde a gente vem, que dizia assim: devo florescer onde Deus me plantou. Não é? Então, nesse lugar que eu estou, né? Nesse lugar que eu me proponho caminhar na construção de uma sociedade sem excluídos e sem exclusões, à luz da fé, com quem nós estamos? Né? Com quem caminhamos? E por que estamos ali? Eu penso que são perguntas fundamentais que vão nos ajudar a fortalecer essa espiritualidade libertadora dessa igreja em saída que dizia que não é tão novo assim, né, mas que é um resgate. Bom, isso é uma questão. A outra questão é no que diz respeito à ética. Vivemos tempos de desencanto, não é? Que o Leonardo Boff chama de irresponsabilidade ética, que presenciamos em todos os cantos e recantos, e não só na vivência religiosa, não é? Não só na política também, mas também, e aí eu chamo a voltar para nós mesmos, para as nossas relações na família, nas nossas relações no trabalho, naquele espaço em que eu tenho um alcance maior. É importante olhar, né, para a política, para os desmandos, para as questões contraditórias que vemos cada vez mais. Assim, você pensa que já não tem mais onde ir avançar nessa irresponsabilidade ética, e aí de repente você é surpreendido com legislações, com posturas e por aí vai. Isso é importante, mas nós precisamos olhar onde estamos também, não é? Porque na dimensão menor é que vamos criando círculos maiores para essa transformação que queremos, e para que essa ética do cuidado, ética do bem viver, né? A ética da solidariedade, a ética da negação do outro e da exclusão dos outros. E aí, pensando na dimensão da casa comum, não é? Essa dimensão mais ampla da valorização da vida, possamos de fato fortalecer isso e reconstruir, resgatar o que fomos perdendo ao longo do caminho. A ética de um consumo solidário, a ética da valorização da comunidade, e por aí vai, não é? E por fim, mas não muito importante, a política como a construção e o resgate do bem viver e do bem conviver, né? Como é que a gente constrói isso? Talvez nós já tenhamos clareza disso, mas lá onde estamos, no nosso campo de ação, de intervenção, de missão, por mais insignificante que possa parecer, como é que nós estamos reproduzindo isso? Como tem sido a nossa militância, o nosso agir pastoral, o nosso compromisso de fé?
e em nome da fé que professamos. Eu acho que são coisas que coletivamente precisamos rever e estar atento, porque a coisa está desgringolando cada vez mais. É verdade que nós não podemos, só nós, mudar o mundo, mas nós temos muito a contribuir, porque nós temos muitas razões para isso. E aí, finalizando, há um projeto que está em curso, não é? Que é esse aqui, ó. Encantar. Precisamos buscar estratégias para encantar ou reencantar a política. Porque, como dizia o nosso grande poeta, dramaturgo, né, o Bertolt Brecht, ele dizia assim: o pior analfabeto é o analfabeto político. Nós conhecemos isso muito bem, mas eu convido a todos a pensar isso à luz da realidade que temos e da realidade que queremos, da sociedade que temos e da sociedade que precisamos, das relações humanas que estão postas e o que nos desafia a construir enquanto a sociedade do bem viver. E ele diz: o analfabeto político não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e o lacaio dos exploradores do forte. Então, que nesse período eleitoral que se inicia, possamos trabalhar com afinco, lá onde estamos, para que os nossos companheiros de fé, de comunidade, de trabalho, de vida familiar, possam interessar-se pela política da qual nós defendemos. E que, interessando por ela, de fato, possam encantar a política e traduzir isso em decisões concretas, votando, participando, exigindo, cobrando, conhecendo, né? E, sobretudo, contribuindo para a construção de um país mais justo, mais solidário, mais fraterno, em que a vida seja digna e que possa, de fato, se cumprir aquilo que Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, e vida em pleno. Registrando aqui, Frei Gilvander. Deus vem, nós cremos.